Neste computador. Muito bem, pronto. Então, vamos falar então de previsão de movimentos. Não vamos falar de todos, vamos falar daqueles que eu acho que são assim mais importantes, não estávamos aqui há algum tempo. Ahm, Combinados com o CBCT. Já estão a ver o segundo slide, não estão? Expansão. Expansão, boa, pronto. Uhum. E então, vamos começar pela expansão. A expansão, obviamente, expansão é uma coisa, disjunção é outra. É óbvio que vai haver casos em que conseguimos camuflar e vamos fazer expansões, e vai haver outros casos que fazemos disjunções. Eu sou muito partidário das disjunções, porque geralmente simplificam-nos os casos, seja em pacientes em crescimento, seja mesmo em pacientes adultos. E então eu vou falar um bocadinho de como combinar disjunção com os alinhadores, ok? E então vou-vos falar dos três passos que eu faço para fazer este tipo de tratamentos, em que o número um consiste no quê? Pronto, chega-vos o paciente, neste caso foi isto são animações que eu fiz de inteligência artificial de um Harry Potter em classe 3, e então, que era este paciente meu, então obviamente aqui isto não é um caso de expansão, não é? Apesar da expansão ser um movimento bastante previsível, mas aqui isto é um caso de uma disjunção claríssima, ninguém aqui tem dúvidas. Estamos a falar de um paciente com, se eu não me engano, tinha pai 13 anos. Tenho que pôr aí no slide. Pronto. E então, o que é que fazemos primeiro? Imprescindível é fazer um CBCT. Fazer o CBCT sempre em oclusão, ok? Que é um erro comum, que é colocarem ali aquele pauzinho, pronto, e obviamente camufla um bocadinho aquilo que é a oclusão. E depois temos este CBCT feito, vamos avaliar, por exemplo, eu uso o Blue Sky, que é grátis. E, portanto, vamos ver nos três cortes, portanto, agora está a faltar, nos três campos. Portanto, reparem, vamos agora aqui ao detalhe. Pronto. Quando chegamos aqui, o que é que nos permite? Ok, podemos então medir, portanto, na vista coronal é a vista que nos dá mais informação, pronto. E vamos aqui, procuramos os sextos, ok? A nível da furca, estão a ver? E vamos buscar ali depois uma setinha. Geralmente, às vezes, é preciso subir e descer para encontrar, por exemplo, ali a furca, como estão a ver. Ok? E, e quando chegamos ali à furca, ok? Vamos agora encontrar ali, pronto, mais ou menos a furca de um lado do outro. E vamos medir as corticais. Portanto, vai-se buscar ali uma setinha. Pronto. E vamos medir a cortical inferior. E vamos medir, que nos dá neste caso 62 milímetros, e vamos medir então a superior. Ok? Portanto, e como vocês já vos disse na aula anterior, portanto, a de baixo tinha que ter mais 5, a de cima tinha que ter mais 5 milímetros, certo? Portanto, temos aqui uma atrofia e uma hipoplasia maxilar importante. Muitas vezes também podem fazer as mesmas medições na vista axial, ok? Então podem ir ali à procura, por exemplo, estão a ver ali mais ou menos a nível da furca, medem de cortical a cortical e, neste caso, por exemplo, dá-vos aí uns 58. Portanto, estão a ver que 57,8, pronto. Há sempre diferenças, não é? E depois vão em baixo, portanto, podem fazer estas duas medições para ter a certeza. Portanto, e vão em baixo, procuram a furca para vos dar um bocadinho uma referência, ok? E reparem, a outra tinha 58 por aí e este tem 60. Ok? Pronto. Portanto, é um caso de disjunção claríssimo. Pronto. Ahm, Dito isto, pronto. Deixa-me ver aqui, acho que já não faço aqui mais nada, se eu não me engano. Exatamente. Aqui é para ver o quê? Para ver a quantidade de osso. Reparem que neste caso em particular, por exemplo, a nível dos premolares, ele tem muito osso. Depois o osso desaparece. Ok? Ou seja,
nós temos sempre mais osso, reparem, vai vindo cada vez para mais para trás e vai tendo menos osso. No teu caso, Rita, estás a ver que também tem pouco osso, este é igual. Portanto, porque, estou a falar nisto com a Rita, porque a Rita tem um caso em que eu não queria colocar 4 micros a um paciente e fazer máscara facial, e neste caso foi o que eu fiz. Pronto. Depois, feito isto, nós avaliamos a quantidade de osso e então enviamos para. Eu faço o CBCT, faço dois moldes, não é? Em que um molde eu envio para a Spark e outro molde eu envio, então, que é o passo 2 envio para, neste caso, ou para a Ortoplus ou para a Ortolab, e eles fazem uma planificação. E quando eu vou fazer um caso de máscara facial, por exemplo, né, como é este caso, eu coloco sempre, gosto sempre de colocar 4 micros. Por uma razão simples, mesmo que ele tenha pouco osso posterior, eu prefiro sempre pôr micros a mais. Porquê? Mesmo que tenha pouco osso, esse osso não deixa de ser cortical. E se eu colocar só dois microimplantes e vou-lhe meter uma máscara facial, se ele perder um microimplante, a máscara facial vai estar apoiada basicamente só num microimplante. Ele vai se perder também. E aqui, no fundo, temos 4 pontos de apoio em que se eu perder um deles, ainda tenho três. Portanto, e isso faz muita diferença. Pronto. Colocamos os nossos microimplantes de acordo no sítio onde tínhamos mais osso. Ok? Planifico os microimplantes. Colocamos os micros. Eles têm esta plataforma onde nós podemos ver se os micros entram em bicortical. Ok? Estão a ver? Pronto. Significa que ele atravessa e perfura mesmo o seio nasal, está tudo certo, não há problema nenhum. É da maneira que ele respire melhor. E é bom que muitas vezes não coincida com a raspa palatina. Estão a ver? Que há uns que estão ali mais perto um do outro, mas não convém que esteja no meio. Até convém que estejam um bocadinho mais paralelos. Aqui, mas pronto, tudo bem. Pronto, e então isso é sempre bom ver este ângulo, de maneira que eles estejam um bocadinho mais paralelos ou que não estejam, por exemplo, completamente colocado na raspa palatina. Mas geralmente eles até têm isso em consideração e não costumam falhar nesse aspecto. Pronto, ok. Eu digo ok ao laboratório, conferi que os implantes estão todos bem e vou ao terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É então os alinhadores. Então vou planificar o meu caso, vou fazer uma disjunção. Então, tenho que explicar ao técnico que vou fazer uma disjunção e tenho que dizer que quantidade de disjunção é que vou fazer. Por exemplo, num caso assim, certamente terei dito entre 2 a 3 milímetros, provavelmente uns 3 milímetros, em que eu peço que me faça uma disjunção. O bom do CBCT aqui permite-me logo ver, por exemplo, os caninos e ver em relação à extrusão que eu depois, e ganhar espaço para que eles possam sair. Eu depois já mais à frente vou falar de extrusão. Pronto. E então aqui reparem, isto é o movimento que vai ser feito, portanto, vai haver distalização. Este caso em particular, o meu tinha muitos diastemas em baixo. Então eu nem distalizei muito a nível de molares. Simplesmente usei elásticos e quis ganhar espaço para que o canino possa erupcionar. Agora, vocês veem ali as recessões, não é? E aquele a vermelho. Como eu tendo em conta que eu vou fazer uma disjunção, está tudo certo. Portanto, ver estas raízes fora do osso ou ter as raízes a vermelho é normal. Portanto, não é nada. Eu não estou a fazer uma expansão, lá está, estou a fazer uma disjunção. Portanto, é normal eu ver isso. Portanto, e a outra coisa boa que eu também consigo ver, que é quando estou a fazer isto, não é? Isto permite-me também ver, com o próprio CBCT, ver os movimentos que eu vou fazer. Então, reparem aqui, este movimento, o que é que vai acontecer aqui, a nível de previsão de movimento? Ah, Pedro, o incisivo, repara, o incisivo inferior, tu estás a tirá-lo fora da raiz. Mas isto não vai acontecer, certo? Tu estás a tirar fora da raiz, tu estás a tirá-lo fora da base óssea. Não, porque a própria base óssea, nestes casos, muitas vezes até faz. Portanto, não vai haver uma expressão completa disso. Ou seja, o incisivo inferior vai expressar, se calhar, uns 30% disto que está aqui a acontecer. Está bem? Porque o que vai acontecer é que
efetivamente a coroa vai retruir, mas o ápice vai ficar praticamente no mesmo sítio. Pronto. Ok? Pronto. Dito isto, a pergunta há bocadinho da Susana. Pronto. Se nós já estivermos dias de temas, é bom pedir uma mesilização a 100%. Ou seja, são casos mais difíceis, com dias de temas, e então significa que uma mesilização a 100% significa que primeiro mexem os centrais, depois mexem os laterais e depois, por fim, mexem os caninos. Ok? Porque se houver dias de temas é bem complicado, são casos muito mais difíceis e que demoram muito mais tempo. Pronto. Se tiver apinhamento moderado, eu vou pedir uma mesialização a 50%. Ok? Significa que os centrais começam a mexer e quando já estiverem a meio caminho da posição final, os laterais começam a mexer também e depois os caninos. Se, se eu tiver apinhamento severo, eu peço uma mesialização um bocadinho mais lenta. Peço mesialização a 60%. Porquê? Porque como eu tenho apinhamento severo, é provável que eu também tenha rotações. E então prefiro que as rotações sejam corrigidas, também ao mesmo tempo que a mesialização. E por isso prefiro que seja mais lento. Isto vai dar mais uma previsão uma previsão de movimento melhor. Pronto. Então reparem, quando coloco o disjuntor, portanto, aqui colocou-se o disjuntor, coloca com os ganchos para a máscara facial e é, portanto, então recortar o alinhador. E neste caso eu recorto o alinhador e só fica uma peça muito pequenina. Estão a ver? Que vai desde o premolar ao central e desde o central ao premolar. Faz-se a disjunção e ao mesmo tempo ele usava uns elásticos, classe 3, ok? Os elásticos classe 3 são usados durante o dia, que agarra ali nas bandas, e a máscara facial à noite. Está bem? Pronto. Reparem, a disjunção vai acontecendo e depois às vezes chega um ponto que até eu já nem preciso de recortar o alinhador. Às vezes, nem em todos os casos isto acontece, mas quando acontece, maravilha, pronto, vão experimentando e, e tu dizes, ó Pedro, mas como é que sabes e como é que planificas isso para que isso aconteça? Eu não planifico. Simplesmente os alinhadores são como uma guia para aqueles dentes se irem juntando. E há casos em que realmente depois acabas por conseguir colocar o alinhador todo. Os casos em que não consegues, e a maior parte dos casos eu até consigo. Os que não consegues, vais recortando e está tudo certo. Pronto. O truque geralmente é uma coisa parva, mas eu acho que o truque é acertares entre pedires um diastema de 2 ou 3 milímetros. Se é uma expansão, uma disjunção, perdão, se é uma disjunção muito grande, peçam 3 milímetros. Se é uma disjunção pequena, peçam 2 ou 1,5. Depois provavelmente já conseguem bater certo ali com o alinhador. Pronto, estão a ver? Isto está a ajudar aos caninos a erupcionar e tiro o disjuntor e o caso terminou-se. Terminou, não. Está, ainda estou agora a resolver este caso, ainda está em tratamento, está a correr muito bem. Pronto, mas consegui resolver os caninos, consegui resolver a classe 3, ok? Só numa primeira fase. E agora estou só a fazer a extrusão destes caninos. O perfil melhorou bastante. E pronto, o trio admira ali trio admira das três coisas para os vossos casos de junção. Nos casos de transversal, perdão, nos casos de que seja só uma expansão, portanto, é a mesma coisa, têm dúvidas, façam o CBCT, façam a vossa medição, ok? E se o maxilar estiver correto, ou se realmente imaginem, não está correto por 2 milímetros, justifica fazer uma disjunção. Depende. Se é um caso que, imaginem, não tem apinhamento, obviamente não vão fazer uma disjunção por 1 ou 2 milímetros. Se é um caso de apinhamento severo em que precisam de espaço para um canino, pois façam, porque então interessa-vos em baixo, em cima, conseguir espaço e em baixo podem sempre conseguir expandir. Pronto. Pronto, e a expansão, a expansão é uma coisa que é que tem que ter em consideração. Sempre pacientes adultos, não é? Ter muito cuidado em não remover.
nos pacientes adultos em tirar as raízes fora da cortical, portanto, tenham cuidado nestes casos em particular, por exemplo, especialmente a nível maxilar, as corticais são muito menos densas. Então, este movimento, apesar de não acontecer exatamente como está a acontecer aqui, mas acontece o quê? Acontece que a raiz, portanto, e é uma coisa que eu quero que vocês tenham sempre em consideração. Quanto maior for a expansão, maior é também o torque positivo nesses dentes. Ou seja, e a cúspide palatina depois acaba por descer. Portanto, e o ideal muitas vezes é não fazer grandes expansões, se não forem necessárias, não é? Não fazer grandes expansões para conseguirem um bom, um bom encaixe, pronto. E uma boa oclusão. Portanto, às vezes, se o caso vos permite, obviamente façam expansões, eu faço muitas expansões. Se o caso não vos permite, são pacientes adultos, mais de 30 anos ou 40 anos, tenham cuidado, tá bem? Tenham sempre cuidado, façam as vossas avaliações. Acho que já tinha mostrado este slide na aula anterior. Pronto. Sim, senhor. Pronto, expansões, disjunções, coisas diferentes. Ortopédica, dentária. Isto já acho que já vos tinha mostrado. Pronto, mas para a intrusão. Intrusão. Reparem assim, olha, que neste caso, a complexidade deste caso, não é? Portanto, é um caso que tem um bocadinho de tudo, não é? E nós, quando queremos fazer intrusão, portanto, num caso destes, estão a ver? Portanto, este é um caso muito, muito complexo, que este é o apinhamento superior, inferior, e aquilo que eu vos quero mostrar vai ser quando vou-vos mostrar agora que vamos ver o CBCT. Pronto, vamos abrir aqui o CBCT. Este é o movimento. Estão a ver? Isto foi o que o técnico me enviou. Estão a ver? Intrusão e depois vestibularização. E vocês, pergunto, o que é que acham disto? Vocês aprovavam este clean check, este aprova? Podem responder. Olha aqui a vossa resposta. Estão a ver o problema? Uhum. Está a instruir sem corrigir. Ou seja, o que é que acontece? Aqui, isto é um erro grave do técnico. Pronto, deve ser o protocolo PIR, protrusão e depois intrusão. Isto é para explicar o quê? Que quando quando fazem mal um- uma situação destas, em que, imagina, esta cortical aqui é uma cortical densa, portanto, a probabilidade de desajuste é altíssima logo, porque ele está a querer intruir contra aquela cortical e depois vestibularizar. Portanto, aqui o que nos interessa, pronto, é, obviamente, primeiro vestibularizar e centrar, entre aspas, o que queremos é centrar o dente dentro da base óssea. E dentro do quê? Dentro do osso medular. E não contra o osso cortical, que é a pior coisa. Portanto, este movimento, se eu tivesse aceito isto, isto não ia acontecer e ia provocar um desajuste do alinhador. Estão a perceber? Vamos aqui ver. Estão a ver? Mais do mesmo. Pronto. Mas aqui o canino é difícil de ver. Pronto. A parte boa podemos avaliar os movimentos dentro das bases ósseas. Todos os movimentos radiculares que impliquem ir contra a cortical é sinal que vai ser mais difícil. Estão a perceber? Pronto, isto é uma maneira de ver dente a dente o que é que vai acontecer. Por exemplo, reparem, o ideal é pôr sempre mais ou menos a meio do dente. Ok? Mesma coisa.
faz intrusão, apesar de não ser tão grave como o outro, mas que o ideal era isso. Vocês sabem brincar com isto tudo? No o Approver, com o CBCT? Não, eu não. Não, não. Então comecem a brincar. Ou Ok. seja, comecem a fazer mais casos com o CBCT. Vocês têm que colocar o CBCT logo desde o princípio. Desde o início, sim. Não pode ser depois, porque se depois já não é, as raízes já não são as mesmas, está bem? Oh Pedro, só uma dúvida, por acaso, isso depois podemos falar depois, porque eu realmente tenho alguns casos com o CBCT e submeto, só que depois vem sempre uma mensagem a dizer que não, tipo, não é aceite. Não é que não é aceite, eu Já sinceramente. vi. É, sempre que eu abro os teus dá problema. Tens de falar com a Marta, alguma coisa estás a fazer mal, ou não estás a enviar o CBCT correto. Ok. Eu Sim, até posso, porque eu tenho essa possibilidade lá de fazer na clínica e pois. eu faço a todos. Eu já vi E que depois eu meto e eu não, e já reparaste que eu aceito sempre o teu. Eu ponho sempre OK, faço o download e exato, não dá. pois, Porque tu acho que não estás a enviar, se calhar, o CBCT corretamente. ok, Tens, então eu realmente já falo tens, com a Marta, sim. tens de falar com a Ok, Marta. Porque pois, ok. tens que enviar os fecheiros da ICOM e se calhar alguma coisa não estás a fazer bem, certamente. Não sei o que é, Ok, mas isso já é com eles, está sim, bem? sim, sim. Pronto. E depois aqui dá para ver pronto, aqui o que está-se a ver aqui é precisamente o antes e depois. Portanto, isto é muito bom vocês começarem a treinar para terem a noção também das expansões, das intrusões, de tudo isto, ok? Portanto, é bom. É bom começar a treinar o vosso olho em 3D, seja a nível radiológico, seja a nível de alinhadores. Pronto. Este é outro caso. Por exemplo, para explicar o quê? Por exemplo, intrusão. A intrusão aqui era uma intrusão muito grande. E então aqui, o que é que interessa aqui fazer num caso assim? Eu aqui decidi colocar um microimplante. E a minha intenção era colocar o microimplante, só que era colocar entre laterais e centrais. Só que não tem espaço. Impossível. Portanto, não tem ali osso nenhum. Então, o que me ajuda aqui é precisamente a ver, ok, eu não tenho espaço para conseguir colocar o microimplante. Então, pronto, então não tenho outra opção. Vou colocar só um e vou colocar entre os centrais. Porquê? Porque estamos aqui a falar de uma falta de. E, portanto, no CBCT também nos permite avaliar isso. E então coloquei aqui um microimplante e depois fui fazendo a intrusão com elásticos, de maneira a ir corrigir este tipo. Depois, há outros tipos de intrusão, quando queremos falar de intrusões totais, em que eu coloco os micros posteriores e rodo os ganchos integrados para a oclusal. E assim já permite fazer estas intrusões. Pronto. Estão a ver? Para casos protéticos, às vezes. Este caso é um caso, só para explicar que a maior parte das pessoas, se calhar olhava, então, vocês estão a ver ali o sexto, o 16, não é? A maior parte das pessoas, se calhar, dizia: eu vou colocar dois microimplantes, um para um lado, outro para o outro. E sou-vos sincero, pronto, vou passar isto à frente. Reparem aqui. Attachments, e estão a ver, ele nem sequer não tem oclusão, certo? E diz: Pedro, mas não devias ter feito IPR para ele conseguir espaço e tal. Às vezes é só jogar com um pouco de, imagina, um bocadinho de distalização. Estão a ver que este está a distalizar. E às vezes não se preocupem muito. Olha como intruiu. Estão a ver? Portanto, há alguns casos, então, especialmente com alinhadores, se conseguirem gerar, e se forem, por exemplo, às vezes dentes relativamente grandes, essas intrusões acontecem bastante bem, portanto, não se preocupem muito. E olha, neste caso foram 22 alinhadores, portanto, nem foi assim nada de outro mundo. Depois tive mais umas coisitas para resolver e tal. Ali o lateral tive que rodá-lo, fazer ali pares de forças. Pronto.
Mas estão a ver, foi feito basicamente só, esta intrusão foi só feita com alinhadores e depois ele já conseguiu colocar ali o implante. Portanto, não foram necessários micros nem nada. Relativamente simples. Pronto. Vamos ver. Isto não é daqui. Pronto, vamos falar de extrusão. A extrusão, na minha opinião, é dos movimentos mais difíceis. Portanto, é óbvio que há a extrusão relativa e há a extrusão pura. Portanto, a extrusão relativa é perder torque, não é? Portanto, se eu tenho uns centrais, por exemplo, muito inclinados e eu quero retruí-los, eu vou ter alguma extrusão a fazer isso. Mas eu aqui vou falar mais de extrusão pura, que é a extrusão mais complexa com alinhadores. Pronto. E geralmente a extrusão pura, sempre que passa 0,5 milímetros, vamos ter que precisar de usar elásticos, ganchos, etc. Pronto. E geralmente com alinhadores, às vezes é um problema, geralmente na extrusão dos caninos, não é? Então, na extrusão dos caninos, aquilo que vocês são obrigados sempre é fazer o seu ICT, mais uma vez, e avaliar a posição do ápice, ok? Para quê? Vocês precisam saber se aquele ápice está mais por vestibular ou se está mais por palatino, porque isso vai depender da tração que a gente vai fazer. Em terceiro lugar, conseguir espaço para que essa extrusão possa acontecer, portanto, que também é uma coisa muito, muito, muito comum em caninos que já estão erupcionados ou laterais, que vocês querem que eles encaixem, não é? E vocês estão com os elásticos e pensam que o paciente não os usa, mas vocês têm que gerar espaço. E esse gerar espaço muitas vezes tem que ser com stripping, ou com as tiras metálicas ou com o intensive, ok? Portanto, o conseguir espaço é muito importante. E avaliarem qual é o método de ancoragem, se vocês vão instruir com micros ou se vão instruir com elásticos. Pronto. E pensar sempre, ok, o meu torque final, portanto, no fundo, vocês têm que pensar, aliás, o torque tem que ser pensado desde o princípio. Portanto, isto é um vídeo assim meio parvo que eu fui buscar, que não é gozar com mulheres a conduzir, apesar de que este aqui parece que sai chateado e sai daí, que sou eu, e vai pegar dentro do carro. Portanto, isto é para explicar o quê? Que a maior parte das vezes hum, é muito comum este tipo de problema na extrusão, especialmente com laterais. Apesar de com caninos, não há. Portanto, apesar de perdão, com brackets não existe. E então, basicamente, isto muitas vezes é o nosso canino ou o nosso lateral a querer extruir. Porquê? Porque tem falta de espaço. Portanto, isto é o incisivo lateral e muitas vezes aquilo que acontece, reparem, olhem aqui, isto é o ortodontista, é o puto do género. Meu Deus, se ele reza, está à espera que aquilo aconteça e pronto, e não está fácil. E depois, às vezes, com muito, muito trabalho e muito, muito, muito tempo, finalmente lá se consegue. Mas este vídeo parvo está aqui para explicar o quê? Demora muito mais tempo para conseguirmos isso. Portanto, lembrem sempre, quando tiverem que extruir dentes, de conseguir espaço. Porque se conseguirem esse espaço, vai ser muito mais, muito, mas muito mais rápido. Portanto, imaginem numa situação destas, portanto, o que é que é? Arranjar espaço, ok? Reparem como até consegui, até aumentei espaço do outro canino. Portanto, não há problema. Em duas fases. Primeiro consegui espaço e ver o que é que acontece. E, aliás, peço desculpa. Eu acho que está aqui. Quero-vos mostrar. Isto aqui está mal. Espera aí. É, é isto que eu vos quero mostrar. Pronto. Estão a ver? Pronto. Que é o seguinte. Eu depois já vou-vos mostrar este caso. Mas é o seguinte, que é.
Tendo em conta o ápice e da maneira que ele está, se eu coloco o botão por vestibular e uso o elástico, ele vai-me fazer o quê? Torque negativo. Portanto, vai fazer uma extrusão com torque negativo. Se eu quiser torque negativo, faço isto. Se eu quero um torque, por exemplo, zero, ou que o corpo venha em massa, então eu coloco dois botões. Portanto, e uso um elástico que vai à volta do alinhador, e então vou ter então torque zero, portanto, uma extrusão com torque zero. Se me interessa torque positivo, então eu coloco o botão por palatino, de maneira a fazer este movimento, ou seja, torque positivo. Ok? Portanto, este caso, que era aquele que estávamos a ver, reparem, só de eu conseguir espaço, o próprio, o próprio canino desceu. Avalio onde é que está o meu canino e reparem que aqui nesta situação em particular, ele está bastante centrado. Portanto, eu posso jogar, se calhar até prefiro que ele tenha mais torque positivo, não é? Ok, então. Só que, imaginem, claro, é muito bonito, só que quando eu faço a gingivectomia, não é? Ou a fenestração, o paciente não consegue colocar ali o elástico, é muito difícil. Ok, mas não faz mal. Pronto, coloca por palatino e quando ele já destrui e já o paciente já consegue, então tudo bem. Recoloco então e vou jogando muitas vezes consoante o dente ir saindo, com ou a torque positivo, ou torque negativo, ou torque dos dois lados. Estão a ver? Pronto. E assim conseguimos um torque bonito. Portanto, reparem neste caso em particular, ninguém diz que isto foi um dente que um canino que estava impactado, não é? Através de uma técnica mínimo, pouco, nada invasiva. E conseguimos um torque bonito porque foi pensado desde o princípio como é que eu tenho que gerir o torque do canino desde o princípio. Pronto, isto tudo feito com alinhadores, relativamente simples. Nada complexo. Portanto, mesma coisa, avaliar a posição apical com o CBCT, conseguir espaço para o canino e tracionar com os botões e os elásticos. Torque. O torque há sempre dois, não é? O torque radicular e o torque coronal. O radicular com alinhadores é sempre muito mais complexo, ou seja, é sempre muito menos previsível, enquanto que o torque coronal vai ser bastante previsível. Portanto, sempre que vocês quiserem dar torque positivo aos vossos dentes, o alinhador empurra e geralmente, quanto maior for o dente, melhor vai ser a expressão desse torque. Ok? O torque radicular é, cada vez que vocês veem uma raiz a mexer à maluca, como há bocadinho estava a ver a Alejandra, contar que esse movimento da raiz não vai acontecer. Portanto, ou vai acontecer vai acontecer numa proporção muito baixa. Portanto, reparem assim, reparem nesta situação. Estão a ver, olhem aqui tenham atenção ali aos incisivos inferiores. Ela tem a ausência do incisivo inferior. Olhamos para o apinhamento, não é? E é óbvio que a gente pensa assim, ok, este dente vai encaixar ali e, e quando nós olhamos muitas vezes para o clean check, não é? Ou para o approver, nós olhamos para lá e dizemos assim, pronto, já está, ok, certo? Então faz sentido. Olhamos para aqui, faz expansão e ele retrui e entra ali no seu lugar. Isto parece muito bonito no 3D, não é? Só que, reparem, o que é que acontece? O que aconteceu foi o quê? Expressou-se a coroa, não é? Efetivamente, reparem como a coroa até. Só que, na minha opinião, isto não é aceitável. Então, o que é que se faz aqui numa situação destas? Preciso de
usar um método auxiliar, porque o próprio alinhador não vai conseguir isso, não vale a pena, ok? Então, para eu conseguir isso, preciso de usar um Power Arm, ou seja, isso vai-me ajudar a... desculpa. Pensava que tinha aqui. Não é neste slide, é noutro, desculpa. Aquilo basicamente o que eu quero é, vou descer aqui, o que vai-me permitir entrar ali como é que é explicar? No centro de massa, portanto, o centro de massa, o centro de resistência do dente, descer ao centro de resistência do dente, de maneira a conseguir esta paralisação, este paralelismo, perdão, ok? Com este paralelismo, já está mais, já, caso melhorou e o conseguimos efetivamente recolocar. Portanto, tudo o que for movimentos radiculares e precisem de torque radicular, de tipping radicular, muitas vezes vocês vão precisar de métodos auxiliares como estes Power Arms. Ok? E, para terminar, trouxe aqui um caso muito giro, que é um mix. É um caso muito complicado, que é distalização versus mesialização. E antes de falar do caso, o que é que vocês opinam? Digam-me lá, o que é mais fácil, a distalização ou a mesialização? Digitalização, não? Porquê? Hum, não sei, é mais previsível. Não, está bem. Hum, Porquê? Pelos tipos dos dentes. Exatamente. Ou seja, mas explica melhor. A ver se a gente... Ou seja, por Tá. norma eles estão sempre com uma inclinação mais Mesial, por causa daquilo que tu também explicaste, Pedro, das forças na nossa boca serem sempre mesiais, então eles têm inclinação mais mesial e, portanto, a distalização acaba por ser mais previsível, mais fácil, porque damos o tip back, não é? Ou seja, a inclinação Exato. distal. Boa, muito bem. Bom, isto no final, a última aula vai ser só fazer perguntas e... Pronto. E então, é isso mesmo, ou seja, reparem, este caso é um caso muito difícil, muito, eu andei, foi um quebra-cabeças para mim, este caso, porque este caso foi, ok, reparem já, ela já começa com tippings, certo? Dos molares, especialmente dos inferiores, não é? Uhum. Ok, e reparem, desculpem, e reparem nisto, ou seja, ela tem classe 2 e diastemas, ou seja, se eu retruo todo o setor inferior, ela ainda fica mais em classe 2. Pois. Mas, então o que é que eu pensei? Ok, eu até tenho margem, né? Na altura eu pensei assim, ok, repara, o incisivo inferior até está ok, então eu posso mesializar inferior e fazer uma ligeira distalização superior. Apesar dela ter os X e vai ter que sacar os X, certo? Uhum. Mas o que é que me vai acontecer quando eu fizer isso? Hum? Quando fizeres a distalização superior, Quando eu fizer a mesialização inferior? As raízes vão ficar. Piores ainda, não é? pior, Sim. sim, a inclinação aumenta. Exatamente. Portanto, eu até pedi isso e depois acabei por anular. Porquê? Porque lo siento, pero que quero mudar tudo. Porque eu percebi-me que ah, tinha tudo para correr mal. Então decidi fazer o quê? Neste caso, em vez de mesializar, seja o que for, eu disse: não, não vou mesializar nada. Vou é ter que distalizar imenso. Portanto, e prefiro que os movimentos sejam muito mais de distalização por ser mais previsível do que mesialização. E aqui neste caso em particular, ela portou-se muito bem, levou os elásticos todos direitinhos.
Então estão a ver a quantidade de digitalização que eu fiz e não foi com micros. Foi só a base de elásticos. Olha outra vez. Que a gente já vimos alguns casos em que vocês disseram: Ai, Pedro, mas isso é muita digitalização, sem elástico, só com elásticos. E eu: É, mas a paciente tem que colaborar. E se não for um paciente colaborador, não vale a pena. Mas quando um paciente colabora, e aqui neste caso eu até fiquei com medo, porque reparem, olha o que está aqui a acontecer nesta digitalização. Eu nunca pensei que isto fosse acontecer assim tão previsível, ok? E efetivamente ela realmente portava-se super bem, portanto, olhem os torques que têm os molares, que também não são nada bons, especialmente aquele 17. Vamos ver. Portanto, aquilo vai praticamente é uma classe 2 completa. Uhum. Classe 2 completa. Só, foi só feito elásticos, não lhe meti bracket, eu não lhe meti micros nenhuns. E aqui faço um detalhe, que é, que eu já vos disse isso também, como é uma paciente muito braquifacial, não deixem numa completa classe 1. Deixem numa ligeira classe 2, porque vai haver intrusão posterior e vai encaixar depois em classe 1. Estão a ver? Incisivos inferiores têm que extruir, portanto, attachments grandes, na direção que me interessa. Em baixo, os movimentos são divididos por todos os alinhadores superiores, por isso é que em baixo vai tão devagar, mas não me interessa. Mas está a fazer quê? Muita intrusão. Estão a ver? Está a fazer intrusão anterior ao mesmo tempo. E isso vai ajudar precisamente depois no. E o caso terminou assim. Estão a ver? Portanto, foi feito um confinamento, se não me engano. Não, dois, desculpem. Foi feito porque ela depois ficou com um ligeiro diastema ali no central e eu fiz um. Não, eu fiz só um confinamento. Já não me lembro. Se fiz dois, foram dois curtos. Porque ela acabou super, super bem. Logo no primeiro. E estão a ver? Lá está. Este é um caso que houve muita expansão. Paciente jovem, não me preocupa aqui fazer esta expansão. E depois tem outra coisa, por exemplo, reparem, um fator a favor, que foi expansão combinada com recompressão dos sétimos. Se repararem, os sétimos estavam muito ahm, ah, expandidos, vestibularizados, Uhum. e compressão dos sétimos com expansão, mais a distalização, e pronto, e ficou bastante bem. E ela ficou toda contente, fez também um branqueamento, por acaso fez. Quando a vi, eu tirei estas fotografias na terça-feira. Estava agora a montar o caso mesmo antes de. Montei o caso agora mesmo e, e fiquei surpreendidíssimo porque ela ficou lindíssima, porque ela tinha os dentes assim meio amarelados e realmente o caso ficou muito bem. E eu não tenho o caso não tenho, vou pedir amanhã a horta e meto lá no grupo. A horta está espetacular, as raízes são todas super paralelas e está mesmo caso para congresso. Não, Ou mesmo. ficou muito bem, o caso ficou muito fixe. E as raízes ficaram mesmo paralelas, bonitinhas. Amanhã vou pedir à clínica para me enviarem e eu meto lá no grupo. E pronto, e termino assim com uma foto que eu tirei em El Salvador, das minhas fotos favoritas, que não é fácil de De sacar uma apanhar. foto igual a esta, não é? Mesmo. E, e eu estava aqui a surfar aqui nesta onda mesmo lá ao fundo, que é lá as Flores, epá, estava a fazer isto e eu tipo, epá, eu vou tentar.
e meti a câmera no tripé. Epá, e quando acontece isto, eu tipo, Então, fiquei do género, uau, tipo, esta vai para, esta tem que ir para a parede, alguns. Então, enquanto não foi para a parede, vai para os slides. E pronto, e é isso, está feito. Perguntas? Ninguém tem perguntas, quer ir tudo dormir. Ou ver uma sériezinha do Netflix. Não há perguntas? Estão contentes? Gostaram da Esta- conversa? Da Sim, aula? sim. uhum. Então, se não tenho mais nada para dizer, olha, até para a semana. Tá bem? Então vá. A Alejandra já está no carro. Já fui expulsa completamente da clínica, não estou a brincar. Fiquei enquanto faziam a limpeza, diz assim, quando quiserem fechar, manda-me, que eu vou para o carro, Ai, porque muito senão não consigo ver nada. tá bem, tá bem. Até lá. Então vá. Beijinho. Tchau, beijinhos. Tchau. Até Ah, para a vai, semana. muito obrigada, Pedro. Tchau, Tchau, meninas. Boa Ah, noite. obrigada. Tchau. obrigado.